Alexandre Antônio, se cair é pênalti, é o nome desse canal abençoado. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha, conto com a ajuda de vocês. Primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a de 82. Zico, Éder, Cerezo, Paulo Isidoro, quem mais tinha? Serginho Chulapa, Leandro. Tinha 8 anos. Depois, quando eu estava com 12, era a Copa de 86. Tinha Zico. O Zico não foi para aquela Copa 100%. Vamos fazer um paralelo aqui com o Neymar. Ele entrava no decorrer das partidas, na fase de grupo. Tem jogo que o Zico nem entrou em campo. O Tele levou ele mesmo assim, mesmo não quis abrir mão. O Tele foi o técnico de 86, 90 foi o Lazzaroni. E em 86 o Tele não quis abrir mão de um gênio, ter um gênio no banco de reservas. E no jogo mais importante, por incrível que pareça, olha que todo mundo adora o Zico, né? Também acho ele um jogador espetacular. Era um jogador espetacular. Eu também, no lugar do Tele Santana, não abriria a mão de um gênio como o Zico. Levaria ele mesmo sem estar 100% como ele levou. No jogo mais importante, que foi no jogo mata-mata, decisivo, contra a França, no decorrer da partida ele perdeu um pênalti. Bateu o pênalti, o goleiro francês, o Bat, fez a defesa. E interessante, nesse mesmo jogo, o jogo foi para os pênaltis. Se eu não me engano, o jogo foi 0-0 ou 1-1, não vou lembrar. Aí na disputa por pênalti, o Zico bateu novamente e converteu. Daí a gente fica, por que não marcou o gol no decorrer da partida? A peça mais importante, que foi mantida pelo Tele Santana, no jogo mais importante de mata-mata, ele teve a bola do jogo e acabou perdendo o pênalti. Ficou marcado nisso aí. Até comparando com o Neymar tem mais nome mundial hoje do que o Zico, né? Tinha na época dele mais títulos. O Neymar hoje ele é artilheiro da seleção brasileira, o maior artilheiro da seleção brasileira, ganhou títulos, como campeão olímpico, um título inédito com a seleção brasileira no Maracanã, na Olimpíada, que foi disputada no Brasil. Títulos com a seleção brasileira, não foi campeão do mundo, como o Zico também não foi. Dessa vez, outra coisa, eu estava me esquecendo, na Copa de 94, a seleção italiana e o Ancelotti trabalhava na comissão técnica daquela seleção de 94, que não abriu mão de ter o Baggio no time. E olha que o Baggio jogou praticamente quase a Copa toda no sacrifício, ele tinha uma lesão muscular que ele teve durante a competição. E ele, mesmo machucado, mesmo não estando 100%, lesionado, com uma cocheira, ele levou a Itália até a final da Copa do Mundo de 94. E teve o pênalti decisivo ali, o jogo terminou 0-0, graças a Deus ele isolou a bola, jogou a bola por cima do gol do Taffarel. Mas se você tirar o Baggio daquela seleção italiana, eu acho que, cara, a Itália não chegaria nem nas quartas de final daquela Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94. Olha como é importante ter um gênio. O Baggio jogou no sacrifício sem estar 100%, levou a seleção dele até a final. O Zico também não jogou 100% e acabou caindo para a França, se eu não me engano, nas quartas daquela Copa do Mundo. A seleção do Ancelotti, que teve aquela experiência do Baggio, que foi levando no sacrifício aquela seleção até uma final de Copa do Mundo, e por coincidência também nos Estados Unidos, ele vai optar por isso, com aquele exemplo lá da Copa de 94, que ele trabalhava na comissão técnica. Agora, o Ancelotti optou em manter o Neymar no grupo. Uma informação trazida pelo Diogo Dantas, do jornal o Globo, de que a CBF vai manter o Neymar. Se não puder contar com ele na fase de grupos, quer contar com ele nas oitavas. E tem um negócio, o que está agendado, o que está programado para o Neymar é o seguinte: pelo cronograma conservador da seleção brasileira, o Neymar retornaria aos treinos com o grupo e ficaria apto somente perto do dia 17 de junho. Lembrando que a seleção brasileira joga contra o Marrocos no dia 13. Neymar só estaria apto a jogar depois da estreia.
O Brasil joga no dia 13, Neymar só estaria apto no dia 17. Então, no jogo contra o Marrocos, ele está fora. O jogo contra o Haiti é no dia 19. Ele voltaria no dia 17. No dia 19, 2 dias seguintes, teria o jogo contra o Haiti. Mesmo assim, ele seria preservado. Caso a seleção brasileira consiga a classificação antes do jogo contra a Escócia, que é no dia 24, o Neymar também seria preservado para esse terceiro jogo da fase de grupos e seria guardado, preparado fisicamente para o jogo das oitavas. Neymar só entraria em campo na partida contra a Escócia no dia 24 se o Brasil precisasse de um resultado. Precisa ganhar da Escócia para se classificar. Precisa de um empate contra a Escócia para se classificar. O Neymar entraria em campo, porque ele já estaria recuperado desde o dia 17. Aí o jogo é no dia 24, ele entraria em campo. Iria vamos lá, vamos ajudar, precisa de um empate ou precisa de uma vitória, aí sim. Mas se o Brasil chegar no jogo contra a Escócia no dia 24, já classificado para as oitavas, o Neymar seria preservado para a fase mata-mata. É esse o planejamento. Já sabemos que o Neymar está fora do segundo cronograma da CBF trazido pelo Diogo Dantas. Neymar está fora dos 2 amistosos, do amistoso de domingo contra o Panamá e do jogo contra o Egito lá nos Estados Unidos. Os 2 amistosos. Também está fora do jogo da estreia contra o Marrocos, porque ele ainda vai estar no período de preparação física, recuperação da lesão e recondicionamento físico. No jogo contra o Haiti está muito próximo, ele voltando no dia 17 e jogando no dia 19, também ele estaria fora do jogo contra o Haiti. Já no jogo da Escócia, só em caso de uma necessidade de resultado, aí ele entraria em campo, porque já tem um período de recuperação e estaria melhor fisicamente. A seleção brasileira vai preparar o Neymar para o jogo do mata-mata, porque os jogos decisivos. Então vão recuperar ele da lesão e recuperar ele fisicamente, o mais próximo possível aí de estar 100%. Então o que diz a matéria do Globo é essa. Neymar pode ficar até 1 mês fora de ação e ser preparado para a segunda fase da Copa do Mundo. As contas da CBF para calcular se corta ou não o camisa 10 passa pelo prazo de recuperação de 1 mês. O plano da comissão técnica é manter o jogador no grupo, mas fora de ação, para que ele seja melhor preparado, com foco na fase decisiva do Mundial, que é as oitavas de final. Aí vai fazer o que o Tele fez com o Zico e vai fazer com o que o treinador da Itália fez com o Baggio na Copa de 94. Vai manter. Ninguém está chegando bem nessa Copa. O Messi está vindo de uma lesão no Miami, não vai estar 100%. O Yamal também não estará 100%, mas é um garoto, né? Mas também vem de lesão. Acho que o único que está vindo 100% é o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo não conta, porque ele é um robô. O robô não tem lesão muscular, ele é uma máquina. Mas o Messi não está 100%. A relação dos convocados da seleção argentina, ele está dentro. O Yamal vem de lesão, também o Mbappé não está nos seus melhores momentos. A aposta da seleção brasileira é manter o Neymar do grupo, por bem, na alegria dos jogadores, ele servir como escudo, só se fala do Neymar há 3 dias, desde que a seleção desde que foi convocado, desde que saiu a convocação para a Copa do Mundo, só se fala no Neymar, e o pessoal acaba esquecendo do time que vai jogar contra o Panamá. Mas eu tenho mais ou menos o provável time. Se todo mundo tiver 100%, claro, sem o Neymar, se Bruno Guimarães estiver bem, o Alexandro, se a galera tiver 100%, o provável time para o jogo contra o Panamá deve ser esse aqui. Goleiro Alisson, na lateral direita o Wesley da Roma, a dupla de zaga deve ser formada pelo Bremer, que esteve na última Copa do Mundo, e ao lado dele o Léo Pereira do Flamengo. Na lateral esquerda o Alexandro, uma dupla ali pelo lado esquerdo, né? Léo Pereira e o Alexandro também do Flamengo. Meio de campo com 2 volantes, Casemiro e o Bruno Guimarães, Bruno Guimarães estando bem, vai começar essa partida contra o Panamá. Para fazer a função do 10, do meio armador, do cara da criação das jogadas, vai ser o Rafinha, a função que ele já faz lá no Barcelona, ele faz essa função,
Tem jogo que ele joga aberto, tem jogo que ele vai por dentro, então Rafinha ali por dentro. Na ponta direita, Luiz Henrique começa o jogo e na outra ponta o Vinícius Júnior. E de centroavante, o Matheus Cunha. Será o centroavante, vamos dizer assim, um 9 da seleção brasileira. Então um trio de ataque bem interessante, com Luiz Henrique, que é um ponta, jogador de linha de fundo. Pelo outro lado também o Vinícius Júnior, jogador de aceleração e velocidade. O Matheus Cunha, que vem jogando muito bem na seleção brasileira. O Rafinha por dentro. Dois laterais mesmo, né, que é o Wesley e o Alexandro. Uma zaga diferente, com o Léo Pereira e o Bremer. E o Alisson aí, voltando também de contusão, o Alisson também não está 100%. E os dois volantes, que eu acho bem interessante, a chance deles serem titulares é muito grande, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães, cara. O Casemiro é titularíssimo, capitão, mas o Bruno Guimarães precisa ficar de olho, senão o Danilo toma a posição dele. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, tô indo nessa.